Pronto. Bom, gente, boa noite. 23 de fevereiro, um dia muito especial para todos nós aqui, principalmente para nossa querida aluna Lucielma. Hoje é o dia da defesa, né, da dissertação de Lucielma. Alguns meses atrás nós passamos pela banca de qualificação, onde algumas orientações foram sugeridas, né, algumas sugestões foram passadas, enfim. E nesse período, Lucielma trabalhou para fazer a conclusão do trabalho dela, né? E hoje chegou o grande dia. Lu, você conhece, né, já o rito, nós temos aqui a professora Edna e o professor Jefferson, os mesmos professores que participaram da banca de qualificação, que é sempre muito bom, né? E hoje é o dia, finalmente, né, de você apresentar a conclusão do seu trabalho, né, os resultados que você chegou. Então, a palavra está com você. Eu peço só que você fique atenta quando a gente passar as palavras para os professores, que você deixe aí o seu material todo organizado, para que a gente possa fazer todos os comentários, né, e se for o caso, a gente fazer os ajustes solicitados, tá bom? Bom, vamos começar então, sucesso aí, pode mandar ver. Obrigada. Então, primeiramente, boa noite, né, a todos, mais uma vez. Inicio cumprimentando a professora orientadora, a professora doutora Thais Lepinker. Cumprimento também os professores da banca, professor doutor Jefferson, professora doutora Edna, e cumprimento também todos os colegas que vão estar assistindo depois, né, no YouTube, vai ficar lá gravado, eu acho. Enfim. Então, aqui eu apresento a pesquisa, né, intitulada Dimensionamento da Força de Trabalho nas Instituições Federais de Ensino Superior, a análise do uso estratégico do sistema de dimensionamento de pessoas, que foi desenvolvida no âmbito aqui do PROPIAP. A pesquisa ela parte de um contexto marcado por restrições orçamentárias, aumento da complexidade organizacional e crescente pressão por eficiência, né, na administração pública federal. E as IFES, elas são grandes organizações, são heterogêneas, são altamente especializadas, e aí nesse cenário emerge o planejamento da força de trabalho como eixo estratégico, né, e o dimensionamento da força de trabalho, ele passa a ser, então, um instrumento central para subsidiar decisões mais racionais e baseadas em evidência. E é nesse contexto que a gente traz aqui o problema de pesquisa. A questão que orienta esse estudo, ela é a seguinte: como as IFES que utilizam o SISDIP, o Sistema de Dimensionamento de Pessoas, estruturam e operacionalizam o dimensionamento da força de trabalho como instrumento de gestão estratégica de pessoas. Então, aqui o foco, ele não foi avaliar a ferramenta, né, o sistema em si, mas compreender o seu uso organizacional. Sobre os objetivos da pesquisa. O objetivo geral foi analisar de que modo as IFES que utilizam o SISDIP estruturam e operacionalizam o dimensionamento da força de trabalho, com vistas à qualificação da gestão estratégica de pessoas no serviço público federal. E aí os objetivos específicos eles buscaram, foram 5, né? Identificar as diretrizes institucionais, normativas e regulamentações que orientam o uso do sistema SISDIP nas IFES, examinar o grau de interação do SISDIP aos processos decisórios relacionados à gestão de pessoas nas IFES, identificar os principais desafios e os fatores facilitadores enfrentados pelas IFES no âmbito operacional, na estruturação e no uso do processo de dimensionamento da força de trabalho a partir da experiência de utilização do SISDIP, verificar práticas exitosas implementadas por IFES no uso do SISDIP como ferramenta estratégica e, por último, propor um manual de boas práticas voltado à utilização estratégica do SISDIP para as IFES, contendo diretrizes aplicáveis, exemplos replicáveis e recomendações, que é, então, o produto técnico tecnológico que eu apresento, né, a partir dessa pesquisa.
Sobre a justificativa, ela se justifica por 4 perspectivas, né? A perspectiva gerencial, ao contribuir para decisões mais qualificadas, institucional, ao fortalecer a capacidade estatal nas IFES, acadêmica, né, quando preenche ali a lacuna empírica sobre o dimensionamento da força de trabalho e o próprio CISDIP, e aplicada, né, pela elaboração do produto técnico, que é o manual. Com relação ao referencial teórico, o estudo articulou 5 eixos teóricos, né, que foi a gestão estratégica de pessoas, a governança da informação, a gestão baseada em evidências, teoria da complexidade, o planejamento da força de trabalho e o dimensionamento da força de trabalho. O DFT ele é compreendido não apenas como um procedimento técnico, mas como um processo organizacional complexo que depende ali de governança, de liderança e da cultura institucional. Quanto ao delineamento metodológico, trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, né, apoiada por dados quantitativos, e a estratégia adotada foi o estudo de caso único e integrado. A fundamentação metodológica do estudo de caso, a opção pelo estudo de caso, ela se fundamenta em IN, e recomenda que essa estratégia para fenômenos contemporâneos inseridos em contextos reais complexos. E aí o CISDIP, ele foi o caso único, né, do estudo, enquanto as instituições federais de ensino foram 8, representam as unidades de análise integrada. Foi feita a triangulação de múltiplas fontes de evidência, né, e, como dito aqui, o CISDIP foi o caso analisado, a unidade de caso, e as unidades de análise foram 8 instituições, que são essas que estão aqui na imagem. Elas são integrantes do FORGEP, né, que é o Fórum de Gestores de Pessoas das Universidades Federais, né, de todo o Brasil, que aderiram ao sistema, já aderiram ao CISDIP, já fazem uso, e que se dispuseram a participar da pesquisa, né? A coleta ela ocorreu em outubro de 2025. Para a coleta e a análise de dados, foram utilizadas 2 fontes principais, né? Foi usado um questionário com questões fechadas em escala Likert, de 5 pontos, e também questões abertas, e também foi feita a análise documental. As técnicas, elas envolveram estatística descritiva, construção de índice de maturidade, análise de conteúdo, conforme Bardhan, e também a integração quantitativo-qualitativa. Já passando para os resultados, tenho aqui o perfil das IFES. Temos instituições de 4 regiões do Brasil, né, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Elas apresentaram uma grande heterogeneidade com relação ao porte, ao tempo de funcionamento também, e ao uso do CISDIP, né? A gente tem instituições que estão trabalhando com CISDIP, naquele momento, estavam trabalhando com CISDIP há apenas 3 meses, e outras que já utilizavam há 4 anos. E aí essa diversidade toda, ela foi muito importante para que se observasse diferentes níveis de maturidade entre elas. Aqui eu trago resultados quantitativos, né, os pontos fortes que foram identificados, foram as maiores médias, né, onde os maiores níveis de concordância se referiram à existência da equipe formal responsável pelo dimensionamento, capacitação de chefias, o apoio da alta gestão e também a presença de normativos internos. E esses achados, eles indicam que
que tem, né, que existe uma estrutura formal ali do processo de uma maneira geral, né, porque é bem diversificado entre as 8 instituições. Com relação às fragilidades, ainda nos resultados quantitativos, as menores médias indicam a fragilidade no uso do CISDIP, né, do dimensionamento da força de trabalho, uma fragilidade no uso dele com relação aos concursos, às restrições, à racionalidade ali da alocação de pessoal, e o que impacta também na motivação dos servidores. Né? E aí isso sugere o quê? Que o sistema ainda não está plenamente integrado às decisões estratégicas das instituições. E esses dados, né, esse resultado, ele também foi identificado nos achados qualitativos. Aqui eu tenho um radar das médias, dos 17 itens avaliados, né, onde as menores médias justamente foram nesses pontos que foram mencionados. Aqui o índice de maturidade do CISDIP. Ele foi construído com base naqueles 17 itens, né, que o radar de média apresentou, e trouxe um alfa de Cromba de 0,86, né, que esse alfa de 0,86, ele indica uma consistência interna satisfatória. E também a gente observa aqui a forte heterogeneidade, né, a diversidade entre as IPs com relação a esse índice de maturidade, né, a percepção dessa maturidade nas instituições. A gente tem instituições muito grandes, né, entre as maiores estudadas, que apresentam índices bem divergentes, né, a Unifesp, a UNB, né, a Unifesp ali com mais de 4 pontos e a UNB com menos de 2. Então, a gente identifica que a maturidade ela não está diretamente associada ali ao porte e ao tempo de funcionamento da instituição. Agora, os resultados qualitativos. Na análise qualitativa, foi identificado 4 categorias centrais, né? Foi utilizado o Atlas TI para subsidiar a análise de conteúdo, e as 4 categorias principais foram os desafios organizacionais e tecnológicos, fatores facilitadores, as boas práticas e as percepções institucionais. E aí destacaram-se ali como desafios recorrentes a resistência cultural ao uso do sistema e a limitação na integração do dimensionamento aos processos decisórios, né? Então, corroborando ali com os achados quantitativos. E aqui ao lado tem um diagrama de Sankey, e esse diagrama ele representa a concorrência entre categorias ali identificadas na análise de conteúdos, análise de conteúdo feita com base em Bardan, em cima das respostas abertas, né, das questões abertas, que permitiu visualizar as conexões entre fatores estruturantes, os desafios e as percepções institucionais. Aqui, no fluxo à esquerda, a gente tem os fatores organizacionais identificados na pesquisa, né, como a equipe dedicada, o engajamento da autogestão, a capacitação continuada, baixa adesão das chefias e a resistência organizacional. No centro, aqui, as conexões centrais, elas representam como esses fatores se associam a efeitos intermediários, como ali o reconhecimento da importância do DFT, a padronização de processos, racionalização da força de trabalho, baixa motivação e necessidade de maior institucionalização. E à direita, se observa a percepção final ali consolidada, né? E diz respeito à avaliação positiva parcial do sistema. Então, o gráfico, ele evidencia 2 movimentos distintos, né? Primeiro, um fluxo positivo ali em verde, acima, na qual a equipe dedicada à capacitação e apoio da autogestão, elas se conectam ao reconhecimento da importância do dimensionamento e a padronização dos processos, né, que culmina ali na avaliação parcialmente positiva.
E segundo, o fluxo crítico, né, mais abaixo, ali em vermelho e rosa, no qual ali a baixa adesão das chefias e a resistência organizacional, elas se associam a uma baixa motivação dos servidores e uma necessidade maior de institucionalização. E aí, o que isso revela? Né? Que o desempenho do DFT ela não depende apenas do SISDIP, da ferramenta, mas de variáveis organizacionais e culturais da instituição. E aí o SANC reforça justamente isso, que o DFT se comporta como um processo sistêmico e adaptativo, né? Quando não há governança e liderança, os efeitos eles tendem a ser no caso, quando há, né, a governança e a liderança, os efeitos eles tendem a ser estruturantes. E quando predominam as barreiras culturais e a baixa adesão, né, da equipe gerencial, o sistema ele fica subutilizado. Na integração dos resultados, a integração dos dados ela revelou convergência entre métodos quantitativos e qualitativos, e a maturidade ela se mostrou associada ali à governança interna, à liderança, à comunicação, à capacidade analítica das IPs. E o DFT ele se configura ali como um processo sistêmico e adaptativo, né, não sendo, portanto, só um trabalho pontual e operacional. Agora eu vou trazer o Manual de Boas Práticas, que é o produto técnico. Eu vou mudar aqui a apresentação para trazer ele, para falar um pouquinho sobre ele. Só um minutinho. Já conseguem ver? Sim. Então, o manual foi esse trabalho aqui, ele foi um produto técnico, tecnológico, foi derivado da pesquisa, né? Ele é um manual de boas práticas para a utilização estratégica do Sistema de Dimensionamento de Pessoas, que é o SISDIP, nas instituições federais de ensino. Conforme a gente apresenta aqui, no resumo do relatório, ele trata de um documento fundamentado exclusivamente ali nos achados, né, da pesquisa, sem incorporar diretrizes externas ao estudo. E o manual ele foi feito em atendimento ali às exigências do próprio ato, né, vinculado diretamente à dissertação. O público-alvo do manual, ele está direcionado a os gestores das instituições, equipes técnicas responsáveis pelo dimensionamento, dirigentes institucionais e as unidades envolvidas no planejamento estratégico da área de gestão de pessoas. Ou seja, é um instrumento de aplicação institucional, não apenas operacional. Essa é a proposta do manual. Aqui nessa seção de descrição da situação problema, o manual ele traz que apesar da implementação formal do SISDIP, ainda persistem, né, de uma forma geral, a ausência de normativos consolidados, fragilidade na governança da informação, baixa integração aos processos decisórios e dependência ainda de iniciativas individuais e pontuais, né? Tudo isso derivado exclusivamente da pesquisa. Partindo propriamente do manual em si, o manual ele se organiza em 3 eixos estruturantes, né? Para o uso estratégico do SISDIP, foram 3 pilares: a estrutura institucional mínima, apoio efetivo da alta gestão e governança da informação.
E essas dimensões, elas estão associadas aos maiores níveis de maturidade no uso do sistema, que foi identificado na pesquisa, de acordo com os dados da pesquisa. E aí, detalhando, a estrutura institucional mínima, ela traz aqui os normativos internos, a definição clara de responsabilidades, a equipe formalmente designada para atuar no dimensionamento e a redução da dependência de iniciativas individuais. No apoio efetivo da autogestão, envolve aqui o acompanhamento do processo, legitimação institucional, participação na validação dos resultados. E na governança da informação, foi a padronização dos registros, validação interna dos dados, e rastreabilidade e consistência informacional. E aí o manual também traz as boas práticas, né, possíveis de serem replicadas, que são as oficinas participativas para a identificação das entregas, a padronização dos fluxos e procedimentos, e a capacitação continuada, né? E cada prática dessa acompanha um checklist, né, para facilitar a aplicação prática do manual. Com relação às recomendações estratégicas, apresenta recomendações derivadas também dos desafios, né, que foram identificados de forma recorrente, como a integração dos resultados do DFT à tomada de decisão, esse é um desafio que precisa ser superado, o fortalecimento da comunicação institucional e a compreensão do dimensionamento como um processo contínuo, né, não apenas pontual. Então, essas recomendações, ela vem para buscar superar o uso episódico ali do CIGIP, né, como foi identificado na pesquisa. Acho que são os principais gargalos para que o dimensionamento seja estratégico para a instituição. E aqui na síntese, o resultado esperado é o uso estratégico e institucional do CIGIP. Né? O manual ele não propõe uma inovação normativa, né? Apenas a sistematização orientada pelas evidências empíricas. Vou voltar agora para a apresentação, para dar continuidade. Então, voltando aqui às conclusões, voltando à apresentação, trago as conclusões que indicam que o CIGIP ele é tecnicamente robusto, sua efetividade depende de fatores organizacionais, mas ele ainda é subutilizado como um instrumento decisório. Nas considerações finais, eu trago aqui que o dimensionamento da força de trabalho ele possui potencial significativo para qualificar a gestão pública, desde que ele seja integrado à governança, à decisão e à cultura organizacional. Como limitações, se destacam aqui o número reduzido de IFs, né, foram 8 participantes, e também o recorte temporal específico. E sugestões para pesquisas futuras, se sugere estudos longitudinais, né, análises comparativas, que aprofundem aí a relação entre a maturidade do dimensionamento e o desempenho das instituições. Aqui são as principais referências usadas no trabalho, algumas, né?
E agradeço à banca pela atenção, por todas as contribuições, né, desde a qualificação e as que virão agora. Agradeço profundamente à professora Thais e a todos que contribuíram, né? E, sim, e também as 8 instituições que aceitaram e participaram da pesquisa. Excelente, Lu, obrigada. Bom, vamos seguir agora o nosso rito aqui de conversar com os nossos colegas, né? Passando a palavra primeiramente para a professora Edna, que é a nossa convidada fora da UFES. Então, professora Edna, a palavra está com você. Olá, gente, prazerzão revê-los, viu? Eu tô dodói, né? Mas eu não poderia, eu tô ceguinha desse lado aqui, prof. Segunda-feira passada, de madrugada, eu amanheci com a metade da vista enxergando. Quando foi à tarde, passei a não enxergar mais nada. Eu vim do cirurgião hoje, né? Fiz um monte de exame. Aí vim do cirurgião hoje, vou fazer a cirurgia. Está com uma pressão muito grande no olho e tem risco, se eu não tratar logo, de ficar cega. Olha que doideira. Você tem glaucoma, Edna? Estou enxergando desse. Mas é glaucoma que você tem? Oi? Glaucoma? Não é glaucoma. Ele disse assim, se não tratar, pode virar. Uhum. Não é glaucoma, porque eu fiz 500 mil exames, foi numa das melhores clínicas aqui de Belém. E aí, a lente, ela é importada, aí tem que aguardar aí a chegada dela. Então, eu tenho 10 dias aí para fazer a cirurgia, que é quando chegar a lente. Ele não pode fazer nada sem a lente, né? Tem que ter. Mas é isso. Mas mesmo assim, foi uma coisa maluca que aconteceu. Mas, mesmo assim, tenho aula magna essa semana, da nossa terceira turma, e a nossa, claro, a defesa aí da Lucielma, né? Que eu já havia preparado, já havia feito a leitura do teu trabalho, né? Que você me mandou com bem antecedência. E beleza, só fiz agora dar uma revisada. Antes de mais nada, Lucielma, queria lhe parabenizar pela defesa tranquila, eu queria ter a metade dessa tua tranquilidade. Fala sério, não é não, gente? Ela puxa, falou assim com uma propriedade, uma tranquilidade. Parabéns, Lucielma, adorei a sua apresentação, né? Eu adorei o seu trabalho, né? Eu tinha já passado por um que era do meu orientando, que era como é, meu Deus? Também envolvia a parte da gestão de pessoas, sabe? Gestão humanizada. Nós trabalhamos esse tema, também foi bem interessante. E aí, pegando o seu, foi bem legal. Eu trago para você, e assim, antes também agradecer aí a prof. Thais, né, pela confiança, professor Jefferson aí, pela parceria, né? Um dia desse eu precisei dele, ele não pôde, todo mundo chama ele e a professora Thais, estavam todos enrolados. Mas eu espero que vocês estejam conosco na próxima que vem aí. E é um trabalho bem legal também do Danilo, muito legal. Edna, arruma uma conferência para a gente ir para ir em loco. Nós vamos ter, prof, nós vamos ter eu estou indo até no Vila Galé, eu digo para vocês, o evento que vai acontecer aqui em Belém é imperdível, vocês não podem deixar de vir, né? Estou tentando ver se eu consigo Vila Galé, para que o nosso congresso seja lá, né? Se Deus quiser. Mas vamos lá, que a minha amiga, que as minhas contribuições, né, Lucielma? Ó, Lucielma, assim, seu trabalho eu achei assim bastante robusto, tá? Eu fiz aqui 2 análises. Uma análise mais abrangente e uma assim bem sintética, tá? Eu vou trabalhar com uma e outra. Todas as coisas que eu estou passando, que eu vou passar para você, é para enriquecer, viu? O seu trabalho, que está rico. Mas é o tipo da coisa, toda vez que a gente pega, a gente olha, isso aqui pode ficar assim, vai ficar legal. E dependendo
da nossa prof. Thaís, você vai ver se cabe, se não cabe, decisão é de vocês, tá certo? Mas eu trago aqui. Então, veja, eu comecei a partir do resumo, tá? O resumo, eu queria só um refinamento, tá? Por exemplo, o gap teórico dele, ele aparece, mas é assim, de uma forma que não está explícita, tá? Então, a minha sugestão, e eu já lhe dou, tá, meu anjo? Você não vai ter trabalho. Eu já coloquei para você como ele ficaria, tá? Assim, enfatizando mais o gap teórico, porque o resumo é aquela coisa primeira que a gente lê num trabalho, né? Então, o que a Lucielma está trazendo de gap ali, né? O que ela está trazendo de contribuição mesmo no estudo dela. Então, a gente já traz para você como é que ficaria. Mas seria isso, tá? A justificativa, ela pode ser mais incisiva. A contribuição teórica, ela pode ser melhor delimitada. E tudo isso eu fiz para você, tá? Já no arranjo do como ficaria o resumo. E a originalidade do seu estudo, ela aparece, né? Que é um trabalho original, mas ainda de forma também implícita. A minha sugestão é que ela seja mais evidente, tá? Então, no resumo, a gente traz para você, só para você ter uma ideia, ficaria assim, ó, o dimensionamento da força de trabalho, com vistas à qualificação da gestão estratégica de pessoas no serviço público federal, apesar da consolidação, aí onde está em negrito, é o que eu estou contribuindo, tá? Ó, apesar da consolidação normativa do DFT, na administração pública federal, observa-se a questão da lacuna aqui, ó. Lacuna na literatura empírica quanto à forma como o CISDIP tem sido institucionalizado e utilizado estrategicamente nas IFES brasileiras. Tá? Então, o que eu já estou recomendando, eu já coloco aqui como ele ficaria, tá? E ele aparece para você em negrito. Tudo que está normal é o seu trabalho, e o que eu modifiquei e alterei, eu coloquei em negrito. Tá joia? Aí tá. Né? Aí tá. Quando vem para metodologia, na metodologia do resumo, também a gente fala aqui, ó, índice de maturidade institucional do CISDIP e análise de conteúdo temática. Também está em negrito. E assim eu fiz no restante. Fechado? Aí você avalia. Eu coloquei apenas em mais evidência, né? Porque o estudo, ele é robusto, mas ele precisa estar evidente isso aí, tá certo? Aí, na introdução, né? Na introdução, o gap, ele aparece, mas ainda de forma descritiva e não analítica, tá? Então, falta aqui explicitar o que foi estudado e o que não foi estudado. Da mesma forma, eu dou a sugestão de como poderia ficar, tá, Luciana? Você não vai ter trabalho, tá? Eu já trago as sugestões. Então, na introdução, o que eu vi foi isso. Eu gostei do seu problema, dos objetivos traçados, eu acho que ele está bem de acordo com aquilo que você propôs, então está bem bacana. É mais a questão de texto mesmo, tá? Você fala, você não deixou de falar. Apenas eu sugiro que seja feito com mais evidência, ok? No referencial teórico, a articulação eu achei excelente, tá? Que você trabalhou, né?
quanto à gestão estratégica, ao planejamento da força de trabalho, à governança da informação, as evidências, né? E a teoria da complexidade, que você, né, trouxe para o seu estudo uma teoria, né, que nem é tão exigida e você já complementou com ela. Então, eu gostei. Aponto aqui algumas fragilidades na sua base teórica, tá? Seria, por exemplo, a inclusão de um quadro síntese, né? Final, explicitando as hipóteses e os pressupostos analíticos, né? Um quadro síntese dessas informações. Para mim, eu acho que ficaria bem melhor a visualização, né? A outra é a conexão com o instrumento, ele poderia, assim, ser mais forte, né? No seu estudo, né? Um instrumento de pesquisa. Então, essas foram as fragilidades que eu apontei, mas eu aqui também já faço sugestões de como você poderia já suprir essas minhas proposições, tá? Já estão aqui. As fragilidades eu aponto, né? Aí. Aqui. Na metodologia, algumas coisas, assim, para mim, eles foram, assim, bem legais, sabe? Gostei bastante. Tipo como, por isso que eu digo, a gente vive e aprende, né? Todo o tempo, eu adoro. A primeira coisa que eu me debruço é na metodologia, porque tem cada arranjo, assim, porreta. E o de você eu achei, assim, bem bacana, sabe? Então, olha só. Excelente a justificativa do estudo de caso, tá? Único, né? Integrado. Você buscou a robustez no seu trabalho quando trabalhou a triangulação, quer dizer, não se conformou com uma única fonte, buscou outras fontes de dados, tornando o seu método, a sua metodologia robusta, né? Não uma só, mas procurou buscar diversas fontes, né, de dados. Então, é bem legal. O alfa de Crombat, né, que você usou, muito positivo, 0,86, né? Então, bem legal. E a correlação de Spearman, né, adequada, porque por conta do número, né, que você tinha só 8 oito instituições estudadas, então é bem adequado que a gente trabalhe com essa correlação. Então, foi bem assertiva da sua parte também, ponto assim, bem relevante que eu achei no seu estudo, tá? Duas coisas, assim, como sugestões no método, como se diz, como você fez em forma de dissertação, eu acho que vale a pena colocar, né? A justificativa, explicitar, de fato, as limitações do número reduzido, tá? De participantes. Então, explicitar isso mesmo. E as limitações do método misto convergente também ser colocado, tá? E aí eu dou aqui essas limitações para vocês, como poderia ficar redigido. Eu coloquei para você aqui, tá? Porque, para mim, eu acho que porque a metodologia ela está bem legal, então, colocando isso, eu acho que vai ainda, sabe, demonstrar melhor ainda essa questão. Na análise e discussão dos resultados, aqui na discussão, você poderia conectar também, de forma mais explícita, cada achado com os autores do referencial teórico. Fazer aquela analogia com a literatura, tá? Cada achado que você buscou e trouxe, fazer analogia com o seu referencial teórico,
com a literatura, tá? Destacar mais fortemente também a contribuição inédita do índice de maturidade. Então, isso aí, ele tem que haver, assim, porque é um achado relevante do seu estudo. Então, tem que estar ali, ele tem que ficar se sobressaindo, né? Entendeu? Então, eu acho que tem que haver, assim, esse destaque, tá bom? Eu também ponho para você aqui alguns autores que você utilizou, que pode estar fazendo aquela analogia com a sua base teórica, tá? Da mesma forma, tem uns achados que dialogam com a própria teoria da complexidade, tá? Que eu também ponho aqui para você. Então, a gente faz essa sugestão. Quanto às considerações finais, é o que eu digo. Tudo você trata, tá? Eu não tive nenhum problema de detectar, faltou você incluir isso, faltou... Não. A única coisa, se você perceber na minha fala aqui, é evidenciar apenas mais, entendeu? Porque de tudo que eu estou falando, está no seu trabalho, está no seu, tranquilamente. A única coisa que eu estou pedindo é evidenciar, tá certo? Então, nas considerações, ela está muito boa, as suas considerações finais. O que eu preciso é que você destaque com muito mais profundidade a originalidade da pesquisa, tá? Também, reforçar o gap que você está preenchendo, ok? Reforçar na conclusão, né? E apresentar a agenda futura, você mandou, né? Sugestões para estudos futuros. Tá, mandou-se. E assim, eu coloco aqui para você também algumas sugestões de como poderia ficar reforçado. Tá? Essa pesquisa, ela preenche uma lacuna empírica na literatura ao analisar, você fez isso, comparativamente, o uso estratégico do CISDIP em IFES brasileiras, propondo um modelo de maturidade institucional aplicável ao contexto da administração pública federal. Ok? Ao integrar dimensões estratégicas, informacionais e organizacionais sobre a lente da complexidade. O estudo avança na cooperação, olha a lacuna aí, na cooperação, na compreensão do DTF, TFT, como prática sistêmica e não meramente operacional. Entendeu? Então, isso vai enaltecer o que você está trazendo de contribuição para a ciência, tá? Então, eu vou mandar para você isso aqui, tá bom? E aí, como eu disse, né? Tudo, eu não tive nenhuma dificuldade, eu não tive nada que eu pegasse e disse, aí ela não colocou isso, ela não fez isso. Ao contrário, tudo você fez. Né? Eu vou buscando, né, o gap, cadê a lacuna, né? Eu vou buscando algumas coisas e eu não tive essa dificuldade. Todas as questões você soube abranger, tá? E trabalhar. E assim, sobre o seu produto, para mim, eu não tenho nem o que comentar, porque eu achei ele assim perfeito, sabe? Do que ele pode ser, inclusive, eu penso que ele possa vir a ser replicado, né, em outras instituições, em outras IPs. Para finalizar aqui, eu trago para você, porque o seu trabalho, Lucielma, está digno de publicação. Pelo amor de Deus, não deixe isso parado em biblioteca nenhuma, porque só vai dar mofo, amiga. Você tem que mandar para o mundo, né, para as revistas. Para mim, eu acho que o seu trabalho aí dá uns dois, no mínimo, artigos, tá? Que você pode aí estar trabalhando. E eu trago para você 10 revistas que estão ali no escopo do seu estudo, tá?
Assim, revistas hoje já com a nova regra da CAPES, tá? Da Qualis, né? Para as revistas. Então, eu trago para você aqui uma propositura de 10 revistas, tá? Então, na minha avaliação geral, né? O rigor científico do seu estudo está muito bom, para o ótimo, né? A fundamentação teórica achei robusta, tá? A metodologia extremamente consistente, tá? Produto técnico, para mim, adequado ao Profiap, né? E detalhe, viu, Lucielma? Todo e qualquer PPT, para que a gente, no nosso programa, a gente tenha ele validado, pontuado, ele precisa ser aplicado, né? Então, é correr para o abraço, porque isso aí tem tudo para ser aplicado, ok? A originalidade muito boa, precisa só melhorar, né? A questão de deixá-lo transparecer mais o que você está trazendo, né? Que é aquilo que eu comentei. O gap, ele existe, mas precisa ser mais evidenciado. Esse é meu parecer. Tá joia? Obrigado, minha prof. querida. Obrigado, Lucielma, pela oportunidade. Professora Edna, sempre um prazer, viu? Tão bom ouvir suas contribuições com tanto cuidado, com tanto carinho, né? Muito, muito bom quando a gente tem uma banca que é tão cautelosa, né, com as palavras, e a gente percebe que independente desse carinho na fala, né, são excelentes contribuições, né, contribuições que realmente podem beneficiar o trabalho da Lucielma e ela ter esses 2 artigos aí publicados, viu, Lu? Já gostei de ouvir isso. Para a gente ter realmente mais produtos aqui que saiam desse excelente trabalho que ela fez. Obrigada, professora. Professor Jefferson, Lu, você quer fazer algum comentário agora ou você quer deixar tudo para o final? Pode ser no final, mas de antemão já agradeço a professora Edna, mas no final eu falo. Tá bom. Professor Jefferson? Oi, Thaís, está me ouvindo? Eu botei um fone aqui. Tá. Sim. Primeiro, Thaís, obrigado pela confiança de sempre. Edna, minha querida, você deu uma aula para a gente, viu? Eu estou com um caderninho aqui todo esculhambado, eu digo, caramba, eu sou um cara fuleiro mesmo. Parabéns, parabéns pela fala, viu? Foi muito, muito bom, muito gratificante te ouvir. Melhoras para você, desejo sucesso, saúde, tá? E, Lucielma, veja, Thaís, eu mandei uma mensagem para a Lucielma na quinta, quando eu li essa dissertação, eu disse que dissertação chata, não tem nem o que falar mal. Dissertação o quê, professor? Chata, Não entendi. chata, não tem nem o que falar mal, não tem nada para falar mal dessa dissertação, que eu quero pensar. Lucielma, eu vou começar minha fala de trás para frente. Me diz uma coisa, eu queria que você interagisse comigo, tá? Se esses sistemas, se seu trabalho, o seu instrumento final, né, o seu PPT, se tudo isso aí tivesse harmonia, sendo aplicado nas instituições, apoio da gestão, aqueles 3 pilares, o que ia acontecer com as instituições de ensino superior? Bom, se realmente chegar lá, né, ao final de todo o proposto, teríamos instituições muito mais estratégicas, né, com alocação de pessoal muito mais, com maior assertividade, as pessoas certas, nos locais certos, no momento certo. Né, e com isso, a gente teria um ganho esplêndido, não só para as instituições de ensino, mas eu acho que para o serviço público, de uma forma geral. Então, assim, a gente ia fazer muito mais com menos, né? Menos recursos, no caso. Eu pergunto isso, e sua resposta foi bem oportuna, porque, assim, eu vi desde a professora Tereza tentando fazer isso, né? Você, de forma muito técnica. Thaís passou os 4 anos da gestão dela, 4 não, 6, né, Thaís? Quase 6, eu acho, tentando fazer, e é tão difícil, não é incompetência dos gestores, parece que tem uma mão invisível. E aí, veja, você traz para mim a teoria da complexidade, que eu achei incrível para esse contexto, tá? Eu vi uma tese de doutorado outro dia, o cara aplicou a teoria da complexidade
no SUS, para entender o SUS. O SUS é um emaranhado de sistemas e redes e nós. E ele logrou muito sucesso. Só que você foi muito tímida em trabalhar com ela. Você meio que, não, eu quero ter um pano de fundo aqui para dizer o que é que é. Você não vai mexer nisso agora, tá? Não é seu propósito, não é a ideia do Profiap. Mas se você pegar, Luciana, a teoria da complexidade e aprofundar esse tema dentro dela, você tem uma tese de doutorado. Não tenha dúvida. Ela é difícil. O Mohan é um cara difícil de ler pra caramba. Eu li ele só no doutorado, mas é maravilhoso, tá? É uma teoria que desvenda muita coisa pra gente, tá? Eu queria fazer esse comentário inicial, porque, assim, é o que eu falei na sua qualificação. É um objeto que instiga muita gente, porque a gestão trava muito por conta disso. E a gente vê isso no dia a dia, e eu acho que você é a pessoa certa, pelo menos aqui na UFES, para fazer isso, para fazer esse trabalho. Tá? Como é que eu li o seu trabalho? Uma última fala do final. Luciano, você tem que pensar depois, eu acho que você pensou nisso, em criar alguns produtos midiáticos e para divulgar esse seu material, inclusive reunir os gestores, os pró-reitores dessas instituições estudadas, para fazer um seminário com eles, apresentar o que aconteceu, mostrar o seu produto. Eu acho que é muito válido, sabe? A sua contribuição mesmo, sabe? Essa sua ideia de trazer para o nível de governança, realmente isso não tinha passado pelo meu radar hora nenhuma. E é muito legal isso. Então, acho que vale a pena, sim, você promover alguma coisa assim. Tá? Veja, como é que eu li o seu trabalho? Eu tenho pequenos apontamentos, até porque eu acho que a Edna foi muito, muito feliz na fala dela. Eu li assim, Lucielma, ela fez o exercício monográfico de uma dissertação de mestrado em nível estrito sensu de um programa profissional. Eu diria para você que você fez com excelência, tá? Acima da média, e se ainda existisse isso, eu lamento que não existir, eu lhe daria louvor, né? Aprovada com louvor, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, em algum tempo isso se perdeu aí, em alguma gestão de algum governo. Então, assim, sim, você fez, na verdade, você fez mais do que o mínimo, muito, muito mais que o mínimo, tá? Eu diria que, assim, que o seu trabalho joga na série A, na série do doutorado já, tá? Ele não joga na série B do mestrado, não, tá? E aí, Luciano, eu vou apontar umas pequenas coisas, vou ser bem preciso, bem rápido, só de forma a contribuir, mas, na verdade, minha primeira fala, eu queria que você tirasse uma dúvida minha, certo? Que realmente é dúvida, não estou aqui, o que eu quero entender. No seu resumo, no meio do seu resumo, exatamente antes da relevância e originalidade, tem um períodozinho que fala assim, ó, verificou-se que a maturidade do DFT está menos associada às características estruturais das instituições e mais relacionada aos fatores organizacionais. Aí eu fiquei assim, meu irmão, qual é a diferença? Eu sou leigo, tá? Qual é a diferença de características estruturais de fatores organizacionais? Aí eu fiquei assim, será que ela usou o jogo de palavras, sinônimos? Eu realmente não consigo, mas eu sou, assim, positivista, pragmático, tá? Então, assim, você consegue distinguir isso para mim ou esse texto tem que ser revisto? Bom, o que eu quis trazer é que a maturidade, a percepção de maturidade, ela não está atrelada a questões como o tamanho da universidade, o tempo de funcionamento da universidade, a quantidade de servidores da universidade. É muito mais uma questão assim de cultura, né, de envolvimento da gestão. Veja, a gente poder entender, agora entendi o que você quer dizer. Vamos dizer assim, que são dois conjuntos de coisas. Elementos hard, que é estrutura, quantidade, e elementos soft, que é cultura, clima, né, estilo de gestão. Talvez acho que valeria tentar diferenciar um pouquinho nesse sentido, sabe? Tangíveis e intangíveis. Não sei, mas diferenciar um pouquinho. E assim, realmente, na minha leitura, eu fiquei confuso, assim. Tá, eu acho que... vou seguir adiante.
Eu acho que na sua introdução você disse bem o que é que você pretendeu estudar, sabe? Eu acho que você fechou bem a ideia, bem construído mesmo. Eu acho que seu problema está... Eu acho que as contribuições de Edna, acho que vale a pena dar uma olhada, mas as coisas estão alinhadas, mas eu acho que ela pegou um gapzinho ali. Eu acho que, veja, no seu objetivo geral, eu acho que deixa só analisar, eu acho que é muito pouco que você fez, né? Eu não gosto de propor isso, mas eu acho que aqui vale mais de um verbo para o seu objetivo geral. Analisar e alguma coisa, explicar, entender, estruturar, não sei. Normalmente eu prefiro um verbo só, mas como você fez muita coisa, eu acho que vale a pena você botar uma junção de verbos aqui. No objetivo específico 2, aqui é uma dúvida minha. Examinar o grau. Aí eu perguntei assim, você está certa que você quer usar esse termo grau? É isso mesmo que você está usando? Porque grau é uma régua. Está muda. É para eu falar? Para você falar. Na verdade, seria um índice de percepção das próprias instituições, né, de modo que eu pudesse aferir entre elas. Né? Não seria uma escala para generalização. Então, não seria mais legal examinar um índice de percepção? Como você me falou aí agora? Entende? Porque quando se diz grau, você remete a outra coisa já. Então, seja mais direta, já que é o objetivo específico. Você veja que o que eu trago para você é só, né, jogo de palavras, só para deixar o texto mais explicado. Eu tenho uma crítica na sua referência teórica, tá? Não tenho o que fazer mais, mas, assim, veja, suas sessões são muito curtas. É como se você estivesse fazendo um artigo de jornal. E aí não tem profundidade. Vai ser difícil você montar um artigo legal, assim, para uma revista, com sessões tão curtas. Eu acho que valeria a pena para aqui não, aqui você não mexe mais nada, tá? Mas para as suas revistas, para as revistas que você vai mandar, eu acho que valeria. E Edna listou 10 revistas aí, coisa maravilhosa. Meus mestrandos pedem uma, eu não mando nenhuma. Imagine, eu quero essa lista de Edna depois. Para as revistas, para o artigo, para os artigos, acho que valeria a pena você condensar os termos, os temas, subtemas. Deixar um textão maior, você não vai escrever nada novo, você só vai condensar. Tá? Pensa nisso. E quando você chega lá no... Peraí, tem uma coisa aqui. Tá. Quando você chega lá no que me encantou meus olhos, o 2.7, né, que é a teoria da complexidade, e aí você repete o mesmo rito, de ser um texto mais curto, mas eu lhe proponho uma coisinha. Eu acho que você poderia começar historiando um pouquinho sobre ela, um parágrafo, 2 parágrafos, dizendo o que ela é, de onde ela vem, quais são as origens dela, porque, sim, veja, eu já li sobre ela, já estudei, a Edna também já ficou fácil para a gente, né? E aí? E o restante do mundo, das pessoas que estão lendo seu trabalho, porque seu trabalho vai ser lido. Não tenha dúvida, seu trabalho vai ser referência. Tá? Acho que vale a pena mostrar a origem da teoria da complexidade. E ela é muito rica, ela é muito bonita, realmente. Eu acho que vale a pena você fazer esse esforço adicional. Tá? E aí eu fiquei um pouquinho perdido, Luciano. Veja. Porque aqui nesse item 2.7, depois você faz uma transição, né? Você começa a fazer uns apanhados gerais. Entretanto, sua efetividade, aí no outro parágrafo, para sintetizar a visibilidade das relações conceituais, ou seja, você está fechando a ideia toda que se construiu, a teórica toda. Só que o leitor desavisado, como eu, ele vai pensar que você está falando ainda do 2.7. E eu acho que não é isso que você quer fazer aqui já. Você quer introduzir a figura 1, que está na outra página. Relações conceituais, que é a estrutura do dimensionamento da força, que é maravilhosa essa figura, tá? Acho que valeria pensar em mais algum tópico, alguma coisa aí, até para dar ênfase nisso aqui, que isso é legal, tá? E outra coisa que é o seguinte, vale ainda, depois da figura, você fazer um comentário adicional sobre ela. Essa figura, ela é rica, tá? Foi elaborada por você.
Então, eu acho que vale a pena, sim, você... É uma coisa que você vai entender depois, mas você tem uma coisa legal, que você tem autoria de produtos, você consegue fazer isso. Só que você ainda não entendeu que você está criando coisas. Isso é legal. Então, dê ênfase. Ah, peguei essa figura. Cara, é uma figura legal, que tem uma estrutura legal, que tem uma ordem legal, que tem uma ideia boa a ser seguida. Venda seu produto. Então, vale a pena aí depois você fazer um textinho pequenininho, dando um direcionamento para ela, como ela vai ser usada na pesquisa, ou as origens dela, não sei, alguma coisa. Tá? Acho que vale a pena porque é um produto seu. Isso aqui é um produto seu. Tá, deixa eu seguir aqui. Veja, eu entendi o que você quis fazer, toda a metodologia já, tá? Sua pesquisa é quali. Ah, tá. As suas... como que se chamam esses quadros? Eu achei eles bem legais, hein? Quadro 1, né, correspondência entre quesitos. Isso é muito legal, tá? E você não tirou da fundamentação, legal, legal. Isso é impossível a pessoa errar a ida ao campo seguindo esse quadro aqui, né? Muito legal. Criou blocos, porque muitas questões, muito, muito bom isso aqui, tem que ser copiado isso aqui, tá? Veja, aí eu entendi que você fez uma quali, mas você usou elementos quant. Mas aí você teve o cuidado de dizer, não, minha pesquisa é quali, mas tem umas características quant que, ok. Normalmente, quando os meus alunos querem fazer isso, eu digo só, faz uma descritiva e não se comprometa mais nada, uma média ali, um negocinho. Você foi além, mas você teve esses cuidados de usar os testes corretos, tá? Mas não é para mexer, mas assim, tome cuidado para onde você for submeter esse artigo, se pegar um avaliador quant, ele vai rasgar. Os quant querem o N lá em cima, o seu N é pequenininho, entende? Então, outro dia eu participei de uma banca quant, eu era o único cara quali da banca, e eu falei, velho, vocês só fazem, foi de Mael, vocês só fazem número, vocês não interpretam os dados. Aí ele mesmo assume, a gente não quer saber dos dados, não interpretar, não, a gente quer saber dos números, dos instrumentos e dos testes, sabe? Então, assim, se você pegar um avaliador de revista quant, ele não vai deixar seu artigo passar, não. Tá? Como a Edna disse, você tem muito insumo aí para tirar vários artigos, de repente você tira um artigo, por exemplo, o seminal da sua pesquisa, sem esses dados, tá? Não é que eles são ruins, não, eles são essenciais. E como ela disse, você triangulou isso, deixou sua pesquisa muito forte. Mas esses caras quantos, eles são diferentes, tá? Então, vamos dizer, isso aqui não é estatística, não. Vamos dizer as coisas assim, sabe? Então, eu acho que vale a pena ter esse alerta aqui. Eu fiz essa observação na página 32. Tá? E eu tenho só mais uma coisinha para falar para você. Você tem muito dado, tá? Muitos dados construídos. Eu acho que a discussão é muito profunda. E aí eu lhe sugiro, e a minha última observação, quando você chega lá no final, é uma observação muito boba, Luciano, você vai até achar que eu estou brincando com você. No item 4.9, na página 65, você fala assim, discussão final, 2 pontos. O que os resultados revelam sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, o final é muito fatal, a palavra final aí é muito fatalista. Ela diminui muito sua pesquisa. Parece uma bobagem, mas não é. Sabe? E tal, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma discussão consolidada. Quando é final, você diz, já vi tudo e encerrei aqui, não tem mais o que fazer. Não, você tem muito insumo aí para dizer que você vai parar aqui. Então, muda o termo, não bota discussão final. Uma discussão consolidada. Ou só discussão. Alguma coisa assim, não sei, pensa aí. Mas o final, eu acho que diminui seu texto. Tá? Acho que diminui. Eu acho também que uma coisa legal que eu achei aqui é que o seu texto, ele faz uma interação boa com outro arquivo, que é o seu produto. Tá? Ele menciona, ele vai lá, volta, não sei o quê, não sei o quê. Achei isso bem legal. Tá? E com relação ao seu produto, veja, eu li ele bem por cima, tá? Porque ele é longo. Eu só tenho uma pergunta sobre ele. Já fiz a minha sugestão de você criar mídias com ele,
Mas você chegou a fazer fórum depois, discussões com ele, alguma coisa assim? Não, né? Balançou a cabecinha. Não. Tá. Tá, mas eu acho que vale a pena, tá? Você trabalhar isso depois. Luciana, eu vejo que minha fala foi só para dar pinceladas, porque eu acho que seu trabalho é impecável, tá? Realmente, você teve um exercício absurdo aqui, e com o bebê em casa ainda. Você já deve ter um adolescente já, né? Né? Thaís, você está de parabéns também por orientar o Luciano. Também você escolhe os orientandos, né? A dedo, né? Eu estou à disposição, tá? No que precisar, pode contar comigo. É isso. Muito obrigada, professor Jefferson. Lucielma? Então, primeiramente, desejar saúde, né, professora Edna, ela possa se recuperar rápido. E, ademais, agradecer por todas as contribuições riquíssimas, né, desde a qualificação, foram contribuições que vieram só agregar, a deixar mais robusto o trabalho, né, mais interessante até. Enfim, só agradecer mesmo, todas as colocações aqui também vão ser discutidas com a professora Thaís, a gente possivelmente vai implementar muitas ou a maioria delas, né, assim como foi na qualificação. E agradecer à professora Thaís por ter me aceitado como orientanda antes mesmo de eu entrar no mestrado, por todo o percurso, pela confiança, enfim, é isso. Ok. Bom, gente, eu preciso agradecer, né, a todas as contribuições dos dois professores. Lu, a gente vai dar aquela saidinha da sala, tá bom? Você fica por aí, os colegas que estão assistindo ficam por aí também. Deixa eu só ver com Eli, se ela vai... Eli, Você você quer fazer uma quer... ligação pelo WhatsApp, não? Com nós três? Pode ser, pode ser. Eu ligo para vocês, então, Pronto. tá bom? Vamos tá. Lu, você foi considerada mais do que aprovada. Você, a percepção do bom trabalho não é só minha, que te acompanhei nesse tempo todo, mas dos colegas que estiveram com você nesses 2 momentos. Então, foi um grande prazer ter uma orientanda como você. Foi fácil, né? Uma aluna que escreve bem, estava comentando com eles, uma aluna que sabia o que queria, e ainda que, não, mas espera aí, conseguia encontrar a solução, né? Conseguia enxergar o caminho. E isso é muito gratificante, porque a gente vê realmente o aluno se desenvolvendo ao longo do curso, né, com aquela ideia inicial que tinha, né, para esse trabalho, mas você vê um processo realmente de desenvolvimento e amadurecimento. E aí eu queria fazer só um comentário, viu, professor Jefferson, que você comentou a questão da maturidade das instituições, e foi uma discussão nossa também, né? E ela, quando ela me explicou, para mim fez todo sentido, né? Que não é uma questão de... porque eu pensei, será que vale a pena a gente analisar as instituições mais antigas, que estão há mais tempo aí, né? E não, e olha que interessante, né? Algo muito mais profundo do que tempo, né? E acho que ela explicou muito bem aqui na banca e nas discussões que a gente teve também. Então, sem dúvida, uma das pessoas do Brasil que mais conhece sobre dimensionamento de pessoal, que tem know-how para falar sobre isso em qualquer lugar, em qualquer mesa, para qualquer plateia. Então, hoje eu posso dizer, Lu, que você realmente se tornou uma grande especialista agora, com diploma, né? Não só tecnicamente falando, mas também com diploma, tá? Então, você está de super parabéns. A gente vai seguir aqui com os trâmites, né, de assinatura de ata, etc., até que a sua nota esteja no sistema. Eu só quero depois fazer algum alinhamento com você das considerações que os professores fizeram para a gente ver o que a gente vai alterar, ajustar, né, para a entrega final. Tá bom? Se quiserem falar alguma coisa, principalmente você, Luciana, fica à vontade. Então, agora, né, aprovada devidamente, agradecer mais uma vez a professora Thaís por sempre acreditar em mim, me incentivar. A gente, antes mesmo de ser minha orientadora, minha professora, foi minha chefe, né, e ela sempre
enfim, não tenho nem o que falar, né? É difícil falar, mas, assim, foi incrível trabalhar com você, depois ter essa experiência enquanto sua aluna, sua orientanda. Eu realmente aprendi muito mesmo, né, em todos os sentidos. E aí, agradecer individualmente a professora Jefferson, a professora Edna, por grandes contribuições, que realmente, assim, me fizeram ter uma visão mais ampliada da minha pesquisa. Contribuiu para o engrandecimento dela, com certeza, né, para chegar aqui hoje. Agradecer a minha família, a todos os meus amigos que me apoiaram, ao professor Jailton, que é meu chefe atualmente, que me deu todo o apoio também, para continuar nessa pesquisa, enfim. Todos eles, toda a turma do Profiap 2024, né, Renata, Gabriel, Grazi, Ana Paula, todo mundo, assim, todos muito especiais, muito especiais. Elisângela, que a gente não tem nem o que falar, falta até adjetivo, né, para descrever de tão especial que essa menina é. E a professora Rosângela, né, por uma disciplina de metodologia, assim, fantástica, né, e, enfim, me deu toda a base para poder construir a metodologia desse trabalho também. Enfim, obrigada a todo mundo. Que ótimo, quase todo mundo chorou agora. Obrigada, viu, Lu, por isso. Que bom ver sua felicidade. Bom, gente, então é isso, agradecer a participação de todos aqui, parabenizar novamente Lucielma, desejar uma boa noite a todos aí. Lucielma, hoje vá relaxar, vá curtir, eu sei que é segunda-feira, mas vá comemorar, tá certo? Amanhã a gente conversa, tá bom? Tá bom. Beijo, Obrigada. um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau.